Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se aqui também presentes, sintam-se abraçados por todos. De início, como é de nosso costume, como é inclusive necessário no início de todas as reuniões espíritas, aqueles momentos em que o nosso pensamento deve trafegar unicamente até Deus, buscando no Pai a tranquilidade, a paz, que às vezes falta na nossa existência. Rogamos a Ele que o entendimento se faça presente em nossos corações na noite de hoje. Que as lições provenientes da doutrina dos Espíritos possam clarear o nosso pensamento, possam orientar a nossa conduta em vida, para que possamos cumprir com as nossas obrigações, que foram muito frequentemente por nós estabelecidas antes do nosso reencarne. Que nessa noite possamos dar um passo a mais rumo ao nosso crescimento espiritual. Que Deus, Pai infinito de amor, abençoe a todos. Que assim seja. Pessoal, seguinte. Na semana anterior nós falamos a respeito do assunto obsessão. Falamos várias coisas acerca desse assunto. E como todos nós sabemos, o livro Obras Póstumas, ele não é um livro que contém um mesmo assunto do começo até o fim. Nós comentamos isso logo no início do estudo dessa obra. Ele, inclusive, nem foi organizado por Allan Kardec, mas por Pierre Guitin Leymarie. Então, ele é composto por diversos temas, muitos sem conexão com o tema antecessor ou aquele tema que virá depois dele. Nós, hoje, temos aqui como sequência desse estudo o capítulo intitulado Dos Homens Duplos e das Aparições de Pessoas Vivas. Mas isso nós já comentamos. Quando falamos do assunto mediunidade, na parte de bicorporeidade, falamos a respeito da aparição dos duplos, das pessoas que aparecem em dois lugares ao mesmo tempo. Explicamos o mecanismo disso. Por conta desse fato, nós não vamos abordar novamente esse tema. Pulando, nós vamos falar acerca da controvérsia sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Traduzindo, resumindo, aliás, vamos falar hoje sobre os anjos. Será que existem mesmo? Qual é a ideia que a doutrina espírita tem a respeito desses seres? E aqui está o tema. Se bem que é interessante quando a gente lê esse assunto aqui, que na verdade, nada mais, nada menos, é decorrente de uma carta que foi encaminhada a Allan Kardec por intermédio de um indivíduo que era espírita, que escreveu a Kardec no dia 4 de fevereiro de 1867. E nessa carta, esse indivíduo relata muita coisa, não sobre anjos, mas a respeito de magnetismo e mediunidade. Tanto que a maior parte desse capítulo aqui versa a respeito disso, mediunidade, magnetismo. Só lá pela frente, num único capítulo, ele toca de leve no assunto chamado anjos. E depois retorna no assunto mediunidade. Logo em seguida, Kardec faz um comentário a respeito dessa carta e ele comenta muita coisa a respeito de magnetismo e mediunidade, reservando um único parágrafo para falar a respeito de anjos. Depois volta nos comentários sobre magnetismo e mediunidade de novo. E aí ele encerra esse capítulo. Enfim, sinceramente, opinião minha pessoal,
eu acho que o Ley-Marie, ele colocou esse título aqui meio esquisito, meio errado. Porque, em verdade, ao invés de falar muito sobre anjos, aqui fala mais sobre magnetismo e mediunidade. Enfim, foi uma escolha dele colocar esse título aqui e inserir isso aqui nessa obra. Portanto, e com base nisso, como é muito restrito esse assunto, anjos, no Obras Póstumas, o que eu fiz? Fechei o Obras Póstumas depois de ler esse tema, fui lá no Livro dos Espíritos, e lá existe realmente muita coisa interessante sobre anjos, e fui também no livro Céu e Inferno, que tem um capítulo lá muito interessante a respeito de anjos, anjos e demônios também. Então, algumas coisas do Céu e Inferno nós vamos comentar aqui, no Livro dos Espíritos. Como todo mundo sabe, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. E nós vamos falar a respeito aqui desse tema de seres intermediários entre o homem e Deus. Só que antes de entrarmos nos assuntos perguntas e respostas, existe no item 100 a chamada escala espírita. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec fala que para ter um bom entendimento a respeito de doutrina espírita, que os estudantes da doutrina, todos nós somos estudantes da doutrina, deveríamos conhecer profundamente o quadro sinóptico dos diferentes tipos de mediunidade, que consta no Livro dos Médiuns, e também a escala espírita, que consta no Livro dos Espíritos. Daniel, o que é a escala espírita? A escala espírita é uma classificação que Allan Kardec fez a fim de facilitar o nosso estudo acerca dos diferentes tipos de espíritos encarnados e desencarnados existentes aqui no planeta Terra. Então, Kardec fez uma classificação, tá? Diz ele faz aqui uma prévia, antes de apresentar esse quadro. Ele fala que é muito interessante isso, que é muito importante, não somente para nós conhecermos o grau de evolução de nós mesmos, e dos espíritos como um todo, mas também para os indivíduos que praticam a mediunidade, a fim de que o indivíduo que pratica a mediunidade saiba a categoria de espíritos que está ali se comunicando, para nós sabermos se é um espírito bom, se é um espírito imperfeito, se é um espírito sábio, se é um espírito pseudo-sábio, enfim, auxilia muito para nós darmos a necessária credibilidade ou não àquilo que o espírito está falando através do médium. Então, todos nós que lidamos com mediunidade, esse quadro aqui é interessante e fundamental saber. Seja médium, seja doutrinador. Porque o espírito que está dando a comunicação, seja através da psicofonia, seja através da psicografia, revela o seu nível espiritual através de suas palavras. Não é só pelo fato de ele ser um espírito que está se comunicando através de um médium, que automaticamente ele já é um espírito bom e sábio. Não, claro que não. Temos que decifrar isso daí, e a gente decifra isso através daquilo que ele está falando ou escrevendo. Ah, Daniel, mas eu não sou médium, eu não sou doutrinador, eu não frequento reunião mediúnica. É interessante saber isso? É, para que nós tenhamos uma ideia de quem nós somos, inclusive daqueles que estão ao nosso redor. Então esse quadro tem essa importância. Kardec fala o seguinte, que os espíritos, todos eles, relacionados aqui, né, ao nosso mundo principalmente, podem ser divididos em 3 ordens. Quais são as 3 ordens? Espíritos imperfeitos, é a primeira ordem. A segunda ordem, bons espíritos. E a terceira e última ordem, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. E primeira ordem, espíritos puros. Essas 3. Cada ordem é subdividida em classes. Nós não vamos entrar com maior profundidade nesses assuntos aqui.
Simplesmente nós vamos abordar um pouquinho a característica de cada ordem. E depois, vocês que têm o Livro dos Espíritos em casa, podem muito bem dar uma lida, até para vocês se autoclassificarem. Nós que somos espíritas, nós temos o hábito de classificar os indivíduos, né? Aquele ali é um sujeito bom, aquele é um sujeito ruim, e aquele lá está sofrendo porque o karma dele é muito pesado, né? E aquele outro lá, nossa, aquele outro lá já é um médium, né? Pode ser que seja um espírito evoluído ou não, mas talvez não tenhamos muito o hábito de saber o nível que nós estamos. E olha só, quando a gente olha essas 3 ordens, imperfeitos, bons e perfeitos, se você for se classificar dessas 3, imperfeito, bom e perfeito, qual das 3 que você tira logo de cara? Perfeito. Ninguém é perfeito. Então aqui, das duas, uma. Ou você é um espírito imperfeito, ou você é um bom espírito. Das duas, uma. Vamos ver a característica de cada uma dessa ordem? Olha só a característica dos espíritos da terceira ordem. Os imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo, todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, porém não o compreendem. Não são alguns de todo essencialmente maus. Nesses existe mais irreflexão, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. E aqui tem mais coisas. Seus conhecimentos sobre a coisa do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão lhes é penosa. Depois Kardec subdivide isso em várias classes: espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores. Vira a característica principal? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, tendência em se entregar ao orgulho e ao egoísmo. São as características principais da terceira ordem. Vamos ver as características principais daqueles da segunda ordem. É o oposto. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e o seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados dessa ordem reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos os traços da sua existência corpórea. Compreendem Deus o infinito, já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. O amor que os une é para eles fonte de inefável bondade. Presta atenção. Que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das más paixões. Todavia tem provas a suportar. Se você for ver aqui, olha só, já desfrutam da felicidade dos bons. Eu estou falando de mim. Eu não desfruto da felicidade dos bons. Só isso já joga o Daniel na terceira ordem. O Daniel, que antes às vezes achava que estava na segunda ordem, já passou para a terceira. Resta saber que classe que eu estou da terceira ordem. Tem uma certa intuição aqui. Mas, gente, que coisa, não? Eu acho que boa parte da humanidade terrena se encontra nessa terceira ordem aqui. A grande maioria. Grande maioria. Que é preponderância da matéria sobre o espírito, né? Tendência ao mal,
ainda muito orgulho, muito egoísmo. Alguns não são necessariamente maus, a maioria é ignorante, né? Uns são maliciosos, uns não fazem nem o bem, mas também não fazem o mal. Então, boa parte da humanidade se encontra nessa terceira ordem. Vocês estão vendo? Porque nós temos que desenvolver a capacidade de entender o semelhante nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas limitações, porque nós, mais ou menos, somos tão limitados quanto o nosso semelhante. Ainda estamos caminhando, e ainda vai demorar talvez um pouquinho para atingirmos a segunda ordem dos bons espíritos. Terceira ordem, então, aliás, primeira ordem, gente, os espíritos puros. Olha a característica: não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. São os perfeitos, são os anjos. Então nós estamos atualmente sendo conhecedores da nossa atual situação. Possivelmente estamos na terceira ordem, desejando ardentemente passar para a segunda, para num futuro muito distante chegarmos na primeira ordem, que é a ordem dos anjos. Dá uma cacetada um pouquinho isso na gente? Dá. Talvez a gente se sinta um pouquinho triste. Ai, mas eu estava pensando que eu era uma pessoa tão boa, que não pisa numa formiga, que não faz mal para ninguém, não é? Não sou ruim. Mas será que a gente já desfruta da felicidade dos bons? Eu acho que essa frase mata tudo, hein? Será que nós não temos aqui, como diz essa característica aqui, ó, nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das más paixões que fazem o tormento dos espíritos inferiores? Quem não tem inveja aqui? Remorso? Ciúme? Raiva? Todos nós temos. Inveja boa? A tal inveja boa, na verdade, poderia ser o quê? É um objetivo bom a ser atingido, né? Mas a palavra inveja em si é muito pesada, né? Não é uma inveja boa. Assim, eu tenho um objetivo bom, né? Já não é boa. Se for inveja, já não é boa. Por que nós estamos falando disso aqui? Porque o assunto hoje é anjo. E o anjo é um espírito que chegou já na primeira ordem. E é o que Kardec começa aqui, já na pergunta 114, falando a respeito da progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Deus criou bons espíritos e maus espíritos? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Olha que alento que a doutrina espírita nos dá. Quer dizer, depende dos nossos esforços passar de uma ordem para outra. O Pai, que é supremo de amor, bondade e justiça, a todos cria igual, de maneira idêntica, na simplicidade e na ignorância. Todos somos iguais. Então todos temos a propensão a atingir a perfeição, que é o estado de espíritos puros, ou espíritos angelicais. Tanto que na 115, Kardec retorna a pergunta, para ficar bem marcado mesmo. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos simples e ignorantes. É a frase que a gente mais ouve falar no meio espírita, talvez seja essa, né? Quer dizer, sem conhecimento, sem ciência, sem experiência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. E o que é a felicidade que todos nós aqui estamos buscando? A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição.
Então só alcançaremos a perfeição, aliás, a felicidade, que todos desejamos, que todos buscamos, quando chegarmos no nível de espírito perfeito. Até lá, desfrutaremos de uma felicidade parcial, condizente com o nosso nível evolutivo. Como assim, Daniel? Não entendi. Ora, nós, nas nossas limitações, se nós fizermos o máximo que nós pudermos em termos de bondade, de esforço, desfrutaremos de uma felicidade, que não é a felicidade que os anjos desfrutam, mas uma felicidade parcial, que vai se dilatando à medida que nós vamos evoluindo. Então, esse é o prêmio para os nossos esforços. Muitos de nós às vezes pensamos, nossa, será que vale a pena o esforço grande para suprimir as nossas más tendências, para combater os nossos vícios e para crescer? Eu não vejo os resultados disso tão cedo. Mas, gente, lógico que não vai ver tão cedo. Primeiro que não é tão fácil assim tirar dificuldades, superar desafios. É uma coisa que demanda tempo, que demanda perseverança, que demanda atitudes. E é como uma semente. Quem já viu aí colocar uma semente na terra e no dia seguinte virar uma árvore com frutos? Só na historinha do João e pé de feijão que isso aconteceu. Tirando essa historinha, em lugar nenhum do mundo aconteceu. Entre você colocar uma semente na cova e angariar os frutos daquela semeadura, leva tempo, vai chão. Então os esforços que nós estamos fazendo hoje, não devemos nos desanimar. Renderão frutos no seu devido tempo. O problema nosso é o imediatismo, a gente quer um negócio para anteontem. Esse é um dos grandes problemas nossos. Esquecemos de plantar visando colheitas futuras. E esse pensamento de que o negócio vai chegar, porque vai, dá um alento muito grande para todos. Até aqui perguntas, comentários ou observações? Continuando aqui. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, porque como já dissemos de uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior que vós mesmos? Que beleza, né? O diabo não existe. Porque se ele existisse, um ser perpetuamente votado à prática do mal, isso seria uma afronta à própria essência de Deus, que é amor, que é bondade. Que tipo de Deus esse que é amor, mas que cria milhões de seres votados à maldade e, consequentemente, ao sofrimento? Porque maldade está vinculada ao sofrimento. Que tipo de Deus seria esse? O diabo não existe. O demônio não existe. O que existem são seres imperfeitos que não valem mais que os demônios, cujas ações são demoníacas, mas são seres humanos como eu e como vós, que um dia vão atingir a perfeição. Já imaginaram isso? Você pegar, por exemplo, Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Gengis Khan, Tamerlão, ou seja, os grandes flagelos da humanidade, um dia chegarão no nível de Jesus de Nazaré. Um dia serão governantes de mundos, serão orientadores de bilhões de almas.
Que ideia bonita. Vão demorar muito? Vão demorar muito. Mas depende dos seus esforços. Porque o tempo para atingir esse nível espiritual depende unicamente dos nossos esforços. Olha só, a 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Resposta: certamente eles alcançam, mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Então, depende única e exclusivamente de nós. Assim como no interior de uma semente existe uma árvore em potencial, no interior de cada criatura existe um anjo em potencial. Dormita um anjo em potencial. Um dia cada um de vocês será governante de planetas com bilhões de almas a serem orientadas pela sua sabedoria. Vai demorar um pouquinho. Vai. Mas esse é o objetivo que Deus traçou a todos. Porque é da vontade de Deus que isso aconteça. E ó, se é da vontade de Deus, vai acontecer. Porque a vontade de Deus não é igual à nossa vontade. A nossa vontade é assim, né? Eu estou com vontade de fazer alguma coisa. Mas a nossa vontade é trôpega, é vacilante. Dali a pouco ela se enfraquece. Aquilo que você quer, você não quer mais, você muda. A vontade de Deus, não. Soberana. Deus quer que todos atinjam a perfeição, todo mundo vai atingir. Todos. Aí vem a pergunta, poxa, mas Deus podia fazer a gente já perfeito logo de uma vez, né? Poupar tempo, poupar esforços, poupar sofrimento. Deus poderia fazer isso? Claro que poderia. Ele não é todo poderoso? Poderia sim. Mas onde ficaria o mérito pelos nossos acertos? Onde que ficaria o mérito para, como foi lido agora há pouco ali, gozarmos da felicidade dos bons? Não teríamos? Seria a mesma coisa você chegar para um sujeito que está no terceiro ano colegial, entregar para ele um diploma de médico. Toma, você é médico agora, você inclusive já tem o seu CRM, você já pode exercer a profissão de médico. Mas o sujeito não fez nenhum esforço para atingir aquilo ali, aquele estado, aquele nível. Então, há necessidade de nós alcançarmos através dos nossos esforços, para termos o mérito pelos nossos acertos. E aí sim, alcançaremos aquele nível de perfeição inenarrável, que nós não sabemos ainda definir. O que nós temos, momentaneamente, são momentos de felicidade fugazes, não é não? Momentos de alegria que de repente aparecem e às vezes somem. E dá-lhe provas, e dá-lhe expiações, e dá-lhe desafios, e dá-lhe dificuldades, porque é da característica do nosso planeta. Né? Ai, mas eu não queria isso. Se esforce. Muito. Que talvez você vá reencarnar no planeta melhor se você se esforçar muito. Se nós não nos esforçarmos, é esse planetinha mesmo, ou banidos para um pior. Como a coisa já está acontecendo já faz algumas décadas aí. Então seria melhor nós nos conscientizarmos disso para permanecermos aqui. Mas é interessante para nós nos esforçarmos que até espíritos não estão na altura de Jesus, mas estão melhores que a gente. Naquele romance Renúncia, acho que é Alcione. Alcione. Tem certeza que você quer ir para aquele planeta, você vai ter muita dificuldade mesmo. Vai ter influência da matéria, vai ter influência dos hormônios e tudo mais. Da mesma assim, ela quis ajudar o amor dela. Alcione quis no livro Renúncia, exato. Mas porque ela já pertencia provavelmente, já na segunda ordem, bons espíritos, né? Talvez na segunda classe, ou na terceira classe, espíritos de sabedoria ou espíritos superiores.
Talvez, né? Nossa, que classe que Jesus está? Jesus já está na primeira ordem. E o mais interessante é o seguinte: existem espíritos superiores a Jesus de Nazaré. Então eu acho que com o tempo essa primeira ordem aí vai ganhar divisões, porque Kardec colocou aqui primeira classe e classe única. Mas Jesus não é o mais evoluído do universo. Para nós ele é modelo e guia. Governador desse planeta e quiçá de outros planetas também, como eu já ouvi falar em algumas obras aí. Mas existem espíritos superiores a ele. Existe, por exemplo, aquele que governa o sistema solar, que é superior, hierarquicamente falando, a Jesus de Nazaré. Tem um que governa a galáxia, e por aí vai. Boa pergunta. Os nossos anjos de guarda são aqueles espíritos de condição evolutiva superior à nossa, que têm maior conhecimento das coisas, são mais sábios, né? Tanto que eles têm que ser de condição melhor do que a nossa, a fim de nos orientar. O objetivo é esse. Mas eles são superiores, momentaneamente superiores a nós. Evoluídos, atingiram a perfeição, tem que reencarnar também. E irão reencarnar. Ó, vamos pegar o exemplo de Emmanuel. O próprio Emmanuel era um anjo da guarda do Chico Xavier, o mentor espiritual do Chico. Né? É um espírito da segunda ordem ali, um espírito da segunda ordem, sem sombra de dúvida. Talvez um espírito sábio, um espírito, né, segundo aqui essa ordem aqui, ó, um espírito superior, um espírito de sabedoria, não sei. Mas ele tinha que ser de uma grande envergadura intelecto-moral. Perfeito? Não. Tanto que Emmanuel está reencarnado agora. Estamos em 2021, Emmanuel deve estar por volta dos seus 22, 23 anos de idade, nesse exato momento. Talvez com Chico Xavier sendo o mentor espiritual dele. Então os nossos anjos guardiões, né, são seres melhores do que nós. Só que nós falamos anjo guardião com a ideia de que eles já são perfeitos. Eles não são. Tanto que às vezes eles deixam de nos orientar a fim de exercerem alguma outra tarefa ou até reencarnarem e são substituídos por outros, mas mais evoluídos do que nós. O Chico falou isso. Antes dele, Chico, desencarnar, o Chico falou que Emmanuel já tinha reencarnado numa cidade do interior do estado de São Paulo. Já tinha um outro anjo guardando ele. Assim, acho que nem precisava, né? O Chico desencarnou em 2002, né? Eu acho que quando ele desencarnou, o Emmanuel devia estar com uns 4 anos de idade. Chutando por cima, assim, né? 3, 4 anos de idade, por aí. Fala. O espírito ele evolui. O que vai acontecer? À medida que ele vai adquirindo mais conhecimento, mais consciência de si mesmo, ele vai alargando o seu livre-arbítrio. Porque olha que coisa interessante, nós não recebemos o nosso livre-arbítrio integral 100%. Não. O nosso livre-arbítrio tem o limite da nossa consciência. De si próprio, de onde que vem o livre-arbítrio? Não tem. E aí ele também não vai ter a capacidade de escolha. E se ele não vai ter a capacidade de escolha, ele não vai ter o mérito pelos acertos e nem responder pelos erros. É o que acontece com os animais. Animal não tem livre-arbítrio. Né? Só quando o espírito do animal adquire a condição humana, em que ele ganha, né, mais consciência de si mesmo, quando ele começa a pensar de modo contínuo, em que ele vai receber o livre-arbítrio. A início, pequenininho, vai aprimorando. Então, se você for pensar, um espírito do gabarito do Chico, por exemplo, que tem uma consciência muito grande de si próprio, mais inteligência, mais bondade, automaticamente o livre-arbítrio dele é maior do que o nosso. Né? E é justamente o livre-arbítrio que nos faculta a escolha. Olha só o que acontece aqui, ó.
A partir do momento que ele vai usar o seu livre-arbítrio, ele pode optar tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E isso eu estou falando nas primeiras idades do espírito, quando ele começa as suas reencarnações como ser humano, né? E na nossa condição também. Olha 120 aqui. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Quer dizer, necessariamente temos que passar pelo mal para atingirmos o bem? Pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância. Então, todos começamos ignorantes. Todos. Agora, o mal é opção nossa. Olha 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Olha a resposta. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, todos passamos pela fieira da ignorância. Maldade ou bondade são escolhas, opções nossas. Usando o nosso livre-arbítrio aqui, ó. 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Resposta. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar-lhes os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Ó 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto. Kardec afirma isso. Há espíritos que desde o início seguem o caminho do bem absoluto. E há aqueles que desde o princípio só seguem o caminho do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Resposta: sim, certamente. E é a grande maioria dos espíritos. Nossa, Daniel, então o diabo existe, uai. Você acabou de falar aqui que o diabo não existe, mas existe aqueles que seguem o caminho do mal absoluto. Mas é por escolha deles. E a diferença da doutrina dos demônios é que na doutrina dos demônios, que nos é ensinada através das religiões tradicionais, o sujeito que é um diabo, um demônio, vai ficar assim por toda a eternidade. Ao passo que, na doutrina espírita, por mais que o indivíduo seja mau e ruim, um dia ele vai atingir a perfeição. Isso é muito mais de acordo com a justiça de Deus. Aliás, a própria questão dos anjos, como nos foi ensinada, gente, na Igreja Católica e nas igrejas evangélicas, que eles já foram criados assim. Já foram criados anjos. Que Deus, no início dos tempos, tirou do nada, né, os anjos e nós, né, os seres vinculados à matéria. Os anjos já foram tirados perfeitos. E, portanto, podendo desfrutar de todas as felicidades celestes, de todos os conhecimentos, tendo toda a sabedoria de tudo que existe. Aí você olha isso daí e fala: mas pera lá, cadê a justiça de Deus aí? Por que Deus criou milhões de seres já perfeitos, felizes, sem terem feito derramado uma única gota de suor para atingirem aquela perfeição? Enquanto nós estamos aqui ralando, suando 1 litro certinho, para conseguir superar uma dificuldade, para conseguir combater um vício. Onde é a justiça de Deus? Vocês estão vendo porque muita gente desacredita das religiões? Porque começam a raciocinar, começam a pensar que Deus é esse que tem suas preferências. Agora, se você colocar o anjo como um ser que foi criado do mesmo jeitinho que nós fomos criados,
ignorante, simples, sem sabedoria, sem experiência nenhuma, e que ao longo de milhões de anos foi evoluindo até atingir o topo, e que nós iremos chegar também ali, a justiça de Deus fica clara e patente, pessoal. Clara e patente. Deus deu a lei dele para nós seguirmos. Toda vez que nós seguimos a lei de Deus, estamos no caminho do aperfeiçoamento. Toda vez que nós nos colocamos fora da lei de Deus, vem a dor, o sofrimento, a dificuldade. Como instrumentos de aprendizado, para nos fazer voltar para o caminho correto, para atingirmos a perfeição. Não seria justo um anjo desfrutando de todas as felicidades sem ter feito o mínimo esforço? E nós aqui, nessa dificuldade toda que nós temos? Não é justo, não é verdade? E mais, falam, aliás, que Deus teve necessidade de criar os anjos a fim de que milhões de anjos ficassem prostrados perante o seu trono por toda a eternidade. Não é brincadeira um negócio desse também. Quer dizer, que vaidade! Que vaidade! Quer dizer que Deus tem necessidade que milhões de anjos fiquem eternamente prostrados aos pés do seu trono, para que Ele, Deus, se sinta todo-poderoso? É amesquinhar demais a ideia de Deus. Como diz Kardec, é querer dar a Deus a vaidade dos soberanos da terra. Você tem que ficar aplaudindo toda hora, lambendo toda hora, né? Elogiando toda hora. Deus é muito superior a tudo isso. Fala. Desculpa, não entendi. Tá. Anjo bom e anjo mau. Isso daí vem da própria denominação que às vezes a gente dá à palavra anjo. Se você entender anjo como sendo espírito, existem bons espíritos e maus espíritos. Agora, se você entender anjo como sendo um espírito superior, a palavra anjo só pode ser usada nesse sentido, espírito superior. Agora, se você entender anjo como sendo um espírito qualquer, existem bons e maus espíritos, bons e maus anjos. Aliás, a própria palavra demônio entra nessa aí também, porque demônio vem do grego, démon, que significa o quê? Gênio, espírito. Lá nos antigos gregos, quando se falava em demônio, é a mesma ideia que nós temos hoje de espírito. Não é demônio, né? Na Grécia é É o daimon. daimon, espírito bom e espírito mau. Sócrates, o grande filósofo Sócrates, ele tinha um daimon que o orientava, um bom daimon, um bom demônio. Muito bom. Muito bom, diga-se de passagem. Mas naquela época, naquele contexto, a palavra demônio tinha esse significado, de espírito. Hoje em dia, não. Você falar para alguém na rua, tem um demônio que me acompanha, o cara vai tentar te exorcizar, né? Porque demônio nos dias de hoje significa espírito ruim, né? O trevoso mesmo. É isso daí que a maioria entende, que a maioria compreende. Daniel, muita gente acha que trevoso é seres ignorantes e tal. Totalmente ao contrário. Tem um serial killer, ele morreu lá nos Estados Unidos. O Andrew Chikatilo, ele era engenheiro elétrico, muito assim conversado, mas ele foi um jovem desde criança preocupado, mas muito inteligente. Por quê, Antônio? Ele colocou a vida dele a serviço do mal. Claro. Mas por quê? O que acontece? Quando a gente fala em inteligência, às vezes pensamos automaticamente em bondade. Você sabe que não é assim. Há indivíduos extremamente avançados sob o ponto de vista intelectual, só que, sob o ponto de vista moral, são degenerados. Os grandes chefões das trevas são indivíduos muito bem dotados sob o ponto de vista intelectual. Já não é o caso do Ed, foi inspirado nos silêncios inocentes. Sim. Ele desde criança já era espancado pela mãe, e a mãe era uma evangélica paranoica, que
sempre passava uma mensagem que a mulher não valia nada, que ele tinha que ter ódio da mulher. E espangava ele, colocava ele sobre tortura e tudo mais. Ele ficou um pouco. A gente pode dizer aí que quando o indivíduo é exposto a esse tipo de coisa e já apresenta tendências, né, as circunstâncias da vida favorecem o florescer de certas tendências positivas ou negativas. Uma dúvida com ele queria ser mulher. Tanto é que ele tirava a pele das vítimas para fazer roupa para ele. Olha só, mas aí para a gente ver que nível de espírito que é, né? Ó, voltando aqui, ó. Anjos e demônios. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Resposta: não. Esses são os espíritos puros, o que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Todos os graus. Mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Segundo Ramatiz, no livro lindo, diga-se de passagem, O Sublime Peregrino, Jesus de Nazaré estaria na categoria de anjo, havendo outros espíritos de condição evolutiva superior a ele. Encerrando um pouquinho esse assunto, alguém quer fazer mais um comentário, pergunta? Sim. Muito provavelmente o mentor espiritual nosso, isso é muito comum, são espíritos melhores do que nós e que nós já conhecemos de existências passadas, de vidas passadas. Mas isso daí não é a certeza, não é sempre assim. Pode ser que você receba por mentor espiritual um indivíduo bom realmente, mas que não tenha talvez tanto contato contigo em vidas passadas. E que se altera durante a nossa vida, a gente pode vir a ter alguma até tal idade e de repente, você perdeu um avô quando era mais novo, tudo mais, não vem a ser, ou alguém que você perde durante a vida e faz parte disso também. O que é mais comum é ser estabelecido um mentor espiritual para você e ele ser o seu mentor durante a sua reencarnação inteira. Isso é o mais comum. Pode ser que aconteça alterações nisso daí? Pode ser que aconteça. Como eu disse, vamos supor que de repente surgiu a oportunidade daquele mentor espiritual reencarnar. Ou passar para uma esfera espiritual superior, para fazer algum tipo de atividade, algum trabalho, algum estudo. Ele automaticamente vai ser substituído, né? Há também a possibilidade, de repente, do indivíduo evoluir muito em vida, muito mesmo, aproveitar todas as oportunidades, e o seu mentor ser substituído por outro? Não duvido disso. Pode ser também que aconteça, embora creio ser um evento mais raro de acontecer, né? O próprio Chico, de início, quem estava mais próximo do Chico? Quando ele era aquele pequenininho, criancinha? A mãe dele, a Maria João de Deus, né? O Emmanuel se revela ao Chico, quando o Chico já estava lá com seus 16, 17 anos de idade, né? Na beirada da represa, lá em Pedro Leopoldo. O Emmanuel sempre foi o mentor do Chico, né? Mas de início, quem estava mais próximo dele é a Maria João de Deus. É, um espírito familiar. Porque nós temos o mentor, mas temos aqueles espíritos que gostam de nós, né? Que querem nos ajudar de alguma maneira, de algum modo. São os nossos espíritos simpáticos e familiares. Daniel, um leitor que escolhe um espírito reencarnacionista, sabendo que ele vai viver a encarnação inteira dele, ele se adianta mais do que um outro leitor que vai ter um espírito reencarnacionista normal, padrão. Entendi. Se o mentor espiritual também evolui sendo um orientador, e que existem diferentes níveis de evolução. Aham. Aham. Ele vai viver a encarnação dele atrás de prejudicar alguém, manipular, isso ele já sabe, né? Mas ele não vai ter uma chance de ver aquele espírito melhorar. A reencarnação dele é para isso.
Ele se adianta mais em relação a outro mentor, por exemplo, o meu mentor. Interessante a tua pergunta. Quer dizer, se nós pegarmos assim 2 mentores espirituais, um mentor espiritual está orientando um indivíduo aqui, que é um indivíduo assim, não tão bom nem tão ruim, neutro, né? Enquanto aquele outro ali é orientador de um espírito das piores condições, né? Se os mentores ali, eles vão evoluir do mesmo jeito, do mesmo nível. Olha, se a gente usar a lógica de quanto maior a dificuldade, maior o mérito, esse aqui que está sendo o mentor espiritual do psicopata, pelas dificuldades, pelos problemas, por tudo aquilo que ele vai ter que se arranjar para poder fazer o seu pupilo melhorar, talvez ele cresça mais, evolua mais. Quando eles não são ouvidos, né? Em termos de sintonia, não tem muito o que ser feito, né? Mas que é interessante essa observação é assim. O senhor queria falar alguma coisa, Alberto? Se nós escolhemos o mentor ou o mentor que nos escolhe. Se a gente for ver, de acordo com o nosso nível evolutivo, em que a nossa própria reencarnação, muitas vezes, foi escolhida não por nós, mas por seres superiores a nós, e que nós, às vezes, damos um pitaco em alguma coisa dessa reencarnação, porque o nosso nível evolutivo não é tão grande assim, na grande maioria dos casos, eu nunca gosto de generalizar. O mentor é escolhido para nós, né? Agora, pode ser que aconteça o seguinte fato, o seguinte episódio, você está lá no plano espiritual, você tem a necessidade de reencarnar, e você conhece alguém lá no plano espiritual que foi um indivíduo afim de você. Afim eu falo assim, em termos de sintonia. Uma pessoa muito boa, que você já reencarnou muitas vezes, muito melhor do que você, mais evoluído. Aí você chega para essa pessoa, dá uma cutucada, ela assim, estou precisando reencarnar. Você avaliza a minha reencarnação aí, você pode ser o meu mentor? Por favor. Às vezes pode ser que aconteça. Não é? Se você for ver que os mentores espirituais, eles não são perfeitos, e existem diversos níveis de mentores espirituais, há aqueles melhores do que os outros. Olha o que acontece, olha só o que acontece. Você não vai dar a um indivíduo, a uma criança que está aprendendo álgebra, como professor Albert Einstein. Não vai, né? Você vai dar Albert Einstein como professor do indivíduo que está fazendo matemática avançada. Então é mais ou menos a mesma coisa para nós aqui. O Emmanuel não vai ser mentor espiritual do Daniel, né? Quem vai ser o mentor espiritual do Daniel aqui, quem é, né? É alguém melhor do que eu, sem sombra de dúvida. Mas eu acredito que ele esteja no mesmo nível de Emmanuel, né? Porque para orientar o Chico naquela tarefa fantástica, tinha que ser alguém de envergadura, né? Os próprios mentores dos países guardam relação com o nível evolutivo da população daqueles países, né? Lembrando que os nossos mentores espirituais têm os seus mentores espirituais também. E quanto mais evoluído é o espírito, mais pessoas ele orienta. É igual faculdade. Na faculdade temos os professores orientadores, né? Quanto mais o professor é competente, tem mais condição, mais orientandos ele vai ter. Essa é a regra. Em termos espirituais, quanto melhor o indivíduo, mais ele orienta. Ele vai ter o reitor acima, claro, lógico. E se a gente for ver, né, de degrau em degrau, remonta até Deus. Chega até ele. Tem que ser no mínimo um espírito bom. Melhor do que a gente tem que ser, para poder nos orientar, né? Anjo da guarda com raiva, ciúme, invejoso é complicado, né? Vai ser difícil, né? Acho que a maioria das vezes, em vez de ter um anjo da guarda, tem um obsessor, que mais conhece que aquilo, que às vezes, embora esteja respeitando o livro aqui. Os meus exemplos em que a
que vai acontecer? Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal prepondera. O indivíduo que desencarna nesse mundo, será um indivíduo tendente ao mal, vai passar para a parte espiritual daquele mesmo nível. Então nós temos ao nosso redor, mais imediato, mais desencarnados maus do que bons. Nossa, então qual vai ser a minha companhia? Depende da tua sintonia. Se você for um indivíduo esforçado para a prática do bem, querendo melhorar, progredir, né? Embora com seus erros normais, que todos nós temos, mas você quer progredir, você encontra uma sintonia muito mais estreita com o seu mentor espiritual do que com os seres maldosos e ignorantes. Mas que eles sempre vão buscar aquela brechazinha para infiltrar o pensamento deles em nós, para nos desestabilizar e cortar a nossa sintonia com os nossos benfeitores, isso eles fazem o tempo todo. Eles só vão parar de fazer isso quando nós atingirmos o domínio sobre nós próprios. Quando nós atingirmos o autodomínio, o obsessor não vai ter qualquer chance de ação em nós. Mas até lá, nós estamos propensos aos deslizes e às quedas. Todos nós. Todos nós. Fala. Você falou, então, o nosso mentor, o anjo da guarda, ele não abandona a missão. Ele querer abandonar a lição, não, esse cara aqui não tem jeito, não presta, tchau. Não, isso ele não faz. Né? O que pode acontecer é o seguinte, o afastamento. Ele se afasta por falta de sintonia vibratória. Porque mesmo ele não vai conseguir jogar o pensamento dele, as intuições dele, na mente de um indivíduo que está totalmente desequilibrado e votado àquilo que é errado. Embora o amor dele pelo seu pupilo permaneça, embora ele esteja sempre disposto a estender a mão, o auxílio, dentro ou fora da carne, não tem a necessária sintonia. Então, quando a gente fala em afastamento, esse afastamento é mais em termos vibratórios, do que um afastamento propriamente dito. É um compromisso de Deus. Claro, mesmo porque os nossos benfeitores, por serem seres melhores do que nós, eles sabem que aquele estado de maldade nosso é um estado momentâneo. Que graças a Deus existe a dor, que vai chacoalhar a gente em um determinado momento, para mostrar a gente qual que é o verdadeiro caminho. Ele sabe que um dia, por mais que ele lamente as nossas condutas, ele sabe que um dia nós vamos cair em si, em nós vamos cair em nós, né? Cada qual vai cair em si e vai prosseguir para um caminho positivo. Ele sabe disso, é questão de tempo. Né? Tanto que Deus não fica nem alegre, nem se entristece. Deus simplesmente é. Né? Porque Ele não tem essas características nossas. Nós que emprestamos características a Deus. Erroneamente. Mas Deus sabe que o objetivo de cada um de nós vai ser atingido mais dia ou menos dia. Aliás, Ele sabe o momento exato quando isso vai acontecer. Uma barba bem grande fica na rua. De modo algum. Né? Ou seja, ele não é uma pessoa. Não, de modo algum. E eu agradeço, meu anjo, porque hoje eu tenho consciência de muita coisa, de muitas oportunidades que poderia transformar em tragédia e não transformou, porque ele Exato. várias Claro. na vida inteira. Então eu dou parabéns para ele e agradeço. E ele é um indivíduo muito próximo a nós. O nosso mentor espiritual é muito próximo a nós. É um indivíduo que normalmente, olha só, nos conhece, há muito tempo. Sabe das nossas reações psicológicas, sabe aonde a gente pode acertar, sabe aonde a gente pode falhar. Então, seria um hábito muito bom nosso conversar com o nosso mentor espiritual. E quando eu falo conversar com o nosso mentor espiritual, sem estardalhaço, gente. Sabe, sem teatro. Mentor espiritual que habita nas alturas. Converse com o seu mentor espiritual do mesmo jeito que a gente está aqui. Um conversando com o outro. Abra teu coração para ele. Exponha as tuas dificuldades, os teus problemas. Peça orientação. Como foi dito ali na questão da prece, né? Está passando por dificuldades, por problemas, né? Poxa, converse com o teu mentor. Ele é teu amigo. Ele quer te ajudar, ele quer te orientar da melhor maneira possível. É que às vezes ele não encontra o necessário espaço
vibratório em nós para ele jogar o pensamento dele, a orientação dele, a intuição dele. Não encontra, porque nós não permitimos esse tipo de coisa. Mas vamos adquirir o hábito de conversar com o nosso mentor, né? De agradecer, de fazer comentários, de comentar situações, de dar parabéns, obrigado por me aturar, né? Então, quer dizer, é um amigo nosso, é um amigo muito próximo a nós. A gente vai conhecer o nosso mentor depois que a gente desencarnar? Vai. E alguns conhecem enquanto estão encarnados, né? Fechando os nossos olhos em agradecimento a Deus, buscando nele a paz, a tranquilidade e a harmonia, encerramos esse nosso estudo e já puxando o gancho, hoje, iremos agradecer ao nosso mentor espiritual pela tarefa que ele executa conosco. Que possamos enviar as nossas melhores energias de agradecimento e ternura a esse ser que avalizou a nossa reencarnação, aquele indivíduo que se alegra com as nossas pequenas vitórias, que se lamenta com os nossos erros, mas que sempre tem aquele coração bondoso voltado ao nosso progresso, ao nosso crescimento espiritual. Que Deus lhe retribua em dobro, meu amigo, minha amiga, pelos teus esforços incessantes em nos auxiliar, em nos orientar no caminho do bem. Que assim seja.